Ei, você é daqueles que curte um horóscopo quando está passando no rádio do carro ou em qualquer revistinha, jornal, seja lá onde for, para tentar detectar qualquer momento do seu dia ou da sua semana? Deixa eu te dizer um negócio. Só existe uma forma da gente tentar detectar o futuro e o que vai acontecer nos próximos tempos, na minha, na sua e na vida de todos ao nosso redor. Nós estamos estudando os profetas da restauração. Nós vamos estudar sobre os profetas Daniel, Ageu, Joel, Zacarias e Malaquias. E hoje, com esse vídeo, estamos finalizando os estudos do livro de Daniel. Se você ainda não acessou, acesse os últimos vídeos e entenda um pouco mais sobre as narrativas históricas que compõem a primeira metade do livro de Daniel. Neste canal e no canal do meu amigo Leandro Cruz, são estudos muito proveitosos e extremamente valorosos para as nossas vidas, com os quais nós entenderemos um pouco mais sobre a vida desse servo fiel, extremamente fiel e obediente a Deus, um servo quase que único. Daniel, ele foi um homem de Deus. E nessa aula nós entenderemos um pouco mais sobre a vida dele e sobre os seus ensinamentos para a nossa vida. A primeira metade do livro são sobre as narrativas históricas que relatavam o exílio de Israel na Babilônia. Hoje veremos um pouco sobre as visões ou predições que compõem a segunda parte do livro. Na primeira parte do livro, tivemos muita história e algumas profecias, quando Daniel interpretou os sonhos dos outros. Na segunda parte, veremos muitas profecias e pouca história, sendo dessa vez visões extraordinárias dadas por Deus a seu servo Daniel em seus próprios sonhos. Com a história desse homem de Deus, aprenderemos que o soberano controla toda a história. Graças a Deus por isso. Antes de tudo, vamos orar para que Deus possa iluminar mais uma vez as nossas mentes e fazer com que esse ensinamento adentre os nossos corações, para que na sequência possamos aplicar no primeiro momento que tivermos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos em atitude de oração, adoração e respeito àquele que é o único que merece toda honra, toda glória, toda adoração. Ó Pai bendito, quão maravilhoso é uma vida de intimidade verdadeira contigo. Deus, queremos te louvar, te agradecer e te bendizer por este servo fiel e obediente que foi Daniel. Obrigado por esse ensinamento. Não merecemos saber nem a tua palavra. Mesmo assim, tu permite com que possamos mais uma vez abri-la e conhecê-la, para que possamos conhecer mais uma vez a tua vontade e entender um pouco mais sobre como é viver essa vida em intimidade e comunhão contigo. Te agradecemos por Daniel, ó Deus, porque ele nos incentiva a sermos fiéis e obedientes a Ti. E ele também nos ensina que Tu és soberano sobre as nossas vidas e sobre todas as coisas que acontecem. Tudo, sobre tudo. Te agradecemos por isso, ó Deus. Não somos ninguém, mesmo assim Tu nos ama e tem rica misericórdia proposta para nós em todos os momentos. Queremos, ó Deus, mais uma vez te pedir que Tu nos acompanhe em mais uma aula e Tu nos ensine, ó Deus, o que devemos fazer. Nós queremos fazer a Tua vontade e não a nossa. Esteja conosco, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Nos perdoe pelos nossos pecados. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Quando a gente estuda sobre qualquer livro profético que seja da Palavra de Deus, isso exige um pouco mais de tempo, um pouco mais de dedicação. Você tem que sair um pouco da Bíblia. Você tem que usar uma Bíblia de estudo, você tem que usar a doutrina, você tem que usar livros de comentários bíblicos, qualquer outro material que possa te auxiliar a compreender um pouco mais. É um incentivo para todos nós. A palavra de Deus ela é única, ela é maravilhosa. Igual a ela não existe nenhum outro livro que possa nos ensinar a viver da melhor maneira possível. Mas, se queremos ser bons cristãos, fiéis e obedientes a Deus, temos que investir um pouco mais nisso. Então temos que ter livros de apoio que possam nos ensinar um pouco mais sobre a palavra de Deus. E assim, consequentemente, se entendermos um pouco mais a vontade de Deus, com certeza
nós vamos praticá-la com mais facilidade. Também ensiná-la para todos aqueles que precisam. Deixa eu te perguntar, você já leu o livro de Daniel? A gente está finalizando os estudos sobre o livro de Daniel. Se você ainda não leu, ou pare o vídeo e veja, leia todo o livro, 12 capítulos que você pode ler rapidinho, ou leia na primeira oportunidade que você tiver. Não adianta nós sermos cristãos sem ler a palavra de Deus. Então, se a escola dominical, se a igreja, se qualquer irmão te convida a ler a palavra de Deus e te incentiva a fazer isso, faça. Leia o livro de Daniel o mais rápido possível. E assim você vai entender um pouco melhor esse vídeo. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu tenho live da faculdade. Ah, porque eu tenho meu trabalho. Ah, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Ah, eu tenho filho para cuidar. Meu irmão, minha irmã, entenda um negócio. Ser cristão é insistir em um cristianismo de intimidade com Deus e de leitura diária da palavra do Senhor. Não adianta você querer ser cristão e não ler a sua palavra. A gente tem que investir em Deus, tem que investir na Bíblia, tem que investir em Cristo, porque eles investiram em nós antes de existirmos. Não adianta também você pensar assim, estou cheio de coisas para fazer, não vai dar tempo, ser cristão é muito difícil, né? Porque tem que ler a Bíblia e tal. Então, não vai dar, eu vou fazer outras coisas da minha vida e tal. Não adianta você querer pensar em fazer outras coisas além de seguir a Cristo. Porque mais cedo ou mais tarde você vai entender que sem Deus você não é nada. E com Deus você continua sendo nada. Só que Deus estará junto contigo para te ajudar e fazer de você uma pessoa melhor. Nós vamos estudar dos capítulos 7 ao 12 de Daniel. São 6 capítulos e, com certeza, de 6 capítulos da Bíblia, a gente pode detectar muitos ensinamentos e pode sair muita pregação daí. Mas vamos destacar alguns pontos principais para estudarmos e aplicarmos nas nossas vidas. O primeiro ponto é a vinda do reino de Cristo. Abra lá ao capítulo 7 de Daniel e comece a entender que esse livro ele também é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento. Também entenda que este capítulo 7 ele trabalha em paralelo com o capítulo 2. Leia em conjunto assim que você puder. Enquanto o capítulo 2 apresenta um panorama na perspectiva do homem, o capítulo 7 ele apresenta uma perspectiva divina no mesmo tema. Leia os capítulos juntos e daí veja que os 14 primeiros versículos do 7º capítulo de Daniel, eles se tratam do sonho e a segunda metade desse capítulo, dos versículos 15 ao 28, eles falam da revelação do sonho. Daniel viu 4 reinos, norte, sul, leste e oeste, agitando o mar grande, que seria o mar Mediterrâneo. O mar ele é uma figura muito usada para representar as nações do mundo, conforme citações que vão aparecendo aí na sua tela. Abra sempre que puder e quiser. O profeta viu também 4 animais selvagens que representam 4 reinos que subiam do mar. O leão com asas de águia foi o primeiro. Era o Império da Babilônia, representado na estátua de Nabucodonosor, com uma cabeça de ouro, no capítulo 2. Há alguns trechos na Bíblia que a Babilônia é identificada tanto como leão, quanto como águia também. O segundo animal é o urso com 3 costelas na boca. Simboliza o império dos medos e persas, que derrotou a Babilônia, lá no capítulo 5 de Daniel. E também representada nos braços e peito de prata de estátua de Nabucodonosor, no capítulo 2. As 3 costelas representam as conquistas persas da Lídia, Babilônia e do Egito. O leopardo com 4 asas é o próximo animal revelado a Daniel. Ele representa o Império Grego de Alexandre o Grande, obtido como uma campanha devastadora. Depois que ele morreu, o reino se dividiu em 4 partes. E daí vem o 4º e último animal. Este animal era terrível, assustador e muito forte. Representa o Império Romano, ilustrado nas pernas de ferro e pés de barro na estátua de Nabucodonosor, capítulo 2 do mesmo livro.
Os 10 chifres seriam 10 reis. O pequeno chifre deste quarto animal, ele pode ser a primeira referência ao anticristo. O reino do anticristo não permanecerá para sempre, sabemos disso. Poderá ser terrível, mas ele terá um final, graças a Deus. O reino mais importante é o de Cristo, desejado por todos que oram: venha o teu reino. O trono do Pai mostra o ancião assentado em um trono com rodas de fogo, apresentado também em Ezequiel, lá no primeiro capítulo do livro, e também no quarto capítulo de Apocalipse. Na sequência do texto, você detecta o trono do Filho, o Filho do Homem, Jesus Cristo. Este trono, pertencente a Jesus, ele triunfará sobre os reinos deste mundo e durará para sempre. Quando Daniel o viu, Deus, o juiz, convocou o tribunal, e os livros foram abertos, nos quais há o registro de cada pensamento, palavra e ação das pessoas não salvas. Qual que foi a resposta de Daniel? Quando Daniel teve essa visão, Daniel ficou aterrorizado e seu rosto ficou pálido de medo. O mais importante disso tudo, o capítulo ensina que a força bruta não permanecerá para sempre. Existirão ditadores políticos fortes e cruéis, mas o reino de Deus vai durar eternamente. Na sequência, no capítulo 8, nós veremos sobre a queda dos reinos que não serão eternos. Este capítulo 8 ele faz um paralelo com o capítulo 2 em relação ao sonho de Nabucodonosor e também em relação ao capítulo 7 em relação à visão dos 4 animais. Todas essas visões se passaram na Babilônia. Daniel ele foi transportado pelo Espírito Santo a Suzã, assentou-se às margens do rio Ulai e ali recebeu mais uma visão. Daniel viu um carneiro que tinha 2 chifres enormes, mas o segundo se tornou maior. O carneiro era o império que passou o carro na Babilônia, o império dos medos e dos persas. A união dos medos e dos persas criou um exército tão poderoso que nenhum dos animais podia resistir a ele. Daniel também viu um bode com um chifre no meio de sua testa, que representava o reino da Grécia. Nabucodonosor viu a Grécia em sonho retratada com o ventre e os quadris de bronze, e Daniel viu como um leopardo, muito rápido, com 4 cabeças. A Grécia era um bode furioso, correndo tão rápido que seus cascos nem tocavam o chão. O chifre se refere a Alexandre o Grande, que conquistou os persas na batalha do rio Grânico, em 334 a.C. O chifre menor ilustrava um governante ímpio que se levantaria de um dos 4 reinos gregos, na sequência da história. A provável profecia da carreira do rei grego Antíoco IV, governante do reino Seleucida, que na época era a região da Síria, de 175 a 164 a.C., conhecido como um dos tiranos mais cruéis da história. Alguns governadores antigos e contemporâneos perseguiram os cristãos em regimes totalitários e comunistas, mas ninguém se assemelhou tanto ao anticristo escatológico como Antíoco. Ele impediu os sacrifícios e profanou o templo em Jerusalém. Substituiu o altar judeu por outro a Zeus, sacrificando um porco sobre o novo altar. Judeus fiéis que não se prostravam diante dele, que se declaravam um Deus, prova disso era que moedas cunhadas na época, em um lado com a sua efígie e do outro as palavras do rei Antíoco, o Deus tornado visível que traz a vitória. Esses judeus foram duramente perseguidos. Aproximadamente 100.000 judeus perderam as vidas por ele. Qual foi o fim deste terrível homem? Ele não foi morto nem em batalha e nem por mãos humanas, mas ele foi morto com uma súbita doença. Esses anos terríveis de Antíoco são uma amostra do que o anticristo fará na sequência. Daniel ouviu 2 seres falando sobre quanto tempo este mal terrível duraria. Na descrição, 2.300 dias, tardes e noites, conforme o texto. Só depois disso,
o templo seria restaurado. A profecia se referiu ao período de atividades blasfemas de Antíoco. Isso aconteceu desde 6 de setembro de 171 a.C. até 25 de dezembro de 165 a.C. Depois de saber toda essa história, Daniel se abateu e ficou doente por vários dias. Esta é a reação que deveríamos ter se recebêssemos tal mensagem. Na sequência, Daniel busca filtrar sua agitação orando e lendo as Escrituras. Meditou em Jeremias, confessou os pecados e apelou à misericórdia do Senhor. Vamos acompanhar o texto na tela para entendermos um pouco mais deste ensinamento neste momento de Daniel. Acompanhe comigo lá no versículo 17. Ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo, ouve minha súplica, por causa de ti mesmo, Senhor. Volta a olhar com bondade para teu santuário desolado. Ó meu Deus, inclina-te e ouve-me. Abre teus olhos e vê nossa desolação. Vê como nossa cidade, a cidade que leva teu nome, está em ruínas. Fazemos essa súplica não porque merecemos, mas por causa de tua misericórdia. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Por causa de ti mesmo, não te demores, ó meu Deus, pois teu povo e tua cidade carregam teu nome. Continuei a orar e a confessar meu pecado e o pecado de meu povo Israel, suplicando ao Senhor meu Deus, por Jerusalém, seu santo monte. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa, na hora do sacrifício da tarde. Ele explicou: Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora estou aqui para lhe dizer qual foi esta ordem, pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado de sua visão. Que exemplo de oração e de compromisso com Deus. Um exemplo desse tão maravilhoso e tão rico, ele não pode ser simplesmente ignorado ou esquecido por nós. Nós devemos nos lembrar mais do exemplo de Daniel. Ele foi fiel a Deus, assemelhando-se a Cristo. Nunca igual ao Filho de Deus, mas foi obediente a ponto de Deus dar uma ordem devido à sua oração e também por ele ser reconhecido como muito precioso para Deus. A afirmação que se repete em pelo menos 3 vezes no livro de Daniel. Deus responde à oração do seu servo fiel. Deus concede a ele uma visão, revelando que o tempo do exílio foi prolongado, porque o povo ainda não havia se arrependido de seus pecados. É a visão das 70 semanas. Nela, Deus revelou uma das profecias sobre a vinda de Cristo. Em hebraico, a expressão 70 semanas é 70 setes, que significam 490 anos. Os 70 anos do exílio são multiplicados 7 vezes, de acordo com o padrão das maldições pactuais que consta lá em Levítico. Abra lá e entenda por que essa maldição, e entenda por que essa matemática. Um texto que nos ensina sobre a consequência do pecado entre o povo de Deus, ensinamento extremamente válido para nós, é esse texto que consta lá em Levítico. De acordo com a interpretação bíblica, de acordo com a hermenêutica fiel, 70 semanas dos anos estão divididas em 3 subunidades de 49 anos, 434 anos e 7 anos. Intérpretes ou hermeneutas diferem sobre se essas unidades devem ser vistas como uma sequência contínua ou como subunidades separadas por intervalos de tempo. A ideia é tentar entender essa cronologia como um número preciso de anos, mas todas elas deixam de alcançar uma precisão devido ao fato de que esses números eles são tomados como números inteiros de períodos representativos de tempo. No resumo, os cálculos de Daniel podem não ter sido precisos, mas o padrão básico de sua predição pode ser compreendido sem cairmos em especulação. Primeiro, a ordem para reconstruir Jerusalém foi seguida de 7 semanas ou 49 anos.
Esse tempo compreende a saída do cativeiro babilônico, a reconstrução de Jerusalém. A ordem para reconstruir a cidade se deu em 445 a.C., no reinado de Artaxerxes. 445 menos 49, 396 a.C. Presta atenção na matemática comigo para a gente não se perder juntos, tá? Segundo, depois veio as 62 semanas, ou 434 anos. Este tempo descreve o tempo da reconstrução de Jerusalém até Jesus. Então, 396 menos 434 dá... Estou imaginando o povo se perdendo nas contas, cara, para fazer essas matemáticas. Meu Deus do céu. Vai ser legal de ver, hein? Acompanhe comigo na tela que facilita a sua vida. Ó. 38 depois de Cristo. Segundo cálculos corrigidos, o nascimento de Cristo ele se deu por volta do ano 4º antes de Cristo, o que leva ao ministério de Cristo no período de 31 a 34 depois de Cristo. O tempo de nascimento de Jesus foi estabelecido anteriormente pelo abade Dionísio Exíguo, por volta do ano 525 depois de Cristo. A partir do século XVII, com a astronomia, foram refeitos os cálculos e entendeu-se que Dionísio se equivocou entre 4 a 7 anos no seu cálculo, o que nos leva ao cálculo e ao número do ministério de Cristo tendo acontecido entre 31 e 34 depois de Cristo. Então, entende-se que Jesus Cristo ele nasceu no 4º ano antes de Cristo. Talvez não vivemos no ano 2020, é isso? Não sei. E em terceiro e último, a semana única. Ela foi cumprida durante o tempo, ou perto disso, do ministério e morte de Cristo. Deu um nó na cabeça aí? Então vamos ler junto o livro, a Palavra de Deus, lá no capítulo 9 de Daniel, a partir do versículo 25. Acompanhe comigo na tela, na nova tradução na linguagem de hoje, que é a linguagem, a tradução que fica um pouco mais fácil de compreender toda essa matemática aí. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos vezes 7 vão passar até que chegue o líder escolhido por Deus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 62 anos vezes 7, mas será um tempo de muito sofrimento. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei com o seu exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Este rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas, quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Para finalizar, entenda que isso aqui não é aula do governo, mas também tem matemática, hein? Para você que não gosta, hein? A palavra de Deus também tem. Presta atenção, 7 vezes 7 dá 49. 62 vezes 7, 434. E a última semana, que dá 7 anos. 49 mais 434 mais 7, ela dá exatamente... Não, não vou colocar. Não vou colocar na tela até que você responda sozinho, sem calculadora. Não adianta entrar na calculadora do celular. Você tem que responder por conta, fazendo um favor. Tá bom? Respondeu. Podemos continuar? 490 anos. Eu estou imaginando a Thalita calculando. Acho que ela não... É, meu irmão, não é fácil essa vida de cristão. Ainda tem que ficar vendo matemática no domingo ou num vídeo cristão. Não, por favor, né? Vamos continuar lá. Logo na sequência da história, nós conhecemos
sobre um futuro glorioso que teremos pela frente, através de mais de uma visão que foi dada a Daniel, visão essa dada no primeiro mês do calendário judaico, no terceiro ano do rei Ciro, quando o homem glorioso é descrito de forma similar ao Cristo glorificado de Apocalipse capítulo 1. Daniel estava orando há 3 semanas, pedindo para entender as visões que já tinha tido. A resposta do Senhor, como consta na continuidade do texto, não foi imediata, por causa do príncipe do reino da Pérsia, agindo a favor de Satanás. Mas este foi derrotado por Miguel, arcanjo encarregado por ministrar a Israel, conforme citação que aparece na tela. Isso também demonstra que nossa guerra ela pode ser espiritual, contra inimigos invisíveis. Essas batalhas elas afetam os acontecimentos sobre a terra. Entenderemos melhor com a citação que consta na tela, que eu quero que vocês acompanhem comigo, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Lá está escrito assim: Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Deus prevalece sobre o inimigo. Podemos sofrer em alguns momentos a ação e a influência do diabo, mas Deus é soberano e sempre será vencedor. A revelação sobre o futuro de Daniel, esta revelação que ele teve, é descrita nos últimos 2 capítulos do livro. Capítulo 11, ele descreve o curso da história palestina do tempo de Daniel até o tempo de Antíoco Epifânio. Preste atenção comigo. Primeiro aparecem os 4 governantes que sucederam o rei persa Ciro, sendo Cambises, de 530 a 522 a.C., Pseusosmerdes, 522 a.C., Dário I, ou Dario I, 522 a 486 a.C., e por fim Xerxes, de 486 a 465 a.C. Foram estes governantes e os períodos pelos quais eles reinaram. Na sequência vem Alexandre o Grande, que reinou de 336 a 323 a.C., assim como também na sequência teve a divisão do seu reino. Na sequência tem a relação entre os Seleucidas, que é o rei do norte, que governaram a Síria, e os Ptolomeus, que é o rei do sul. Eles governaram o Egito durante o período de 321 a 175 a.C. Depois, na sequência, a carreira de Antíoco Epifânio, que reinou de 175 a 164 a.C. Depois, a revolta dos Macabeus contra Antíoco e, por fim, a referência ao Anticristo. É uma descrição das forças espirituais alinhadas contra o povo de Deus. O texto termina com uma afirmação confortadora, pois estes reinos, eles terão o seu fim, e não haverá quem os socorra. Por fim, no capítulo 12, o anjo, que seria Miguel, protetor do povo de Deus, instruiu Daniel a selar a revelação até o fim dos tempos. Daniel depois viu outros 2 seres angelicais em pé do lado do rio, vestidos de linho. Um perguntou para o outro quando se cumpriria a revelação. Este outro respondeu: 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Provavelmente indicando 3 anos e meio, tempo entre a quebra do poder de Israel e o cumprimento da visão. Em Daniel, capítulo 12, versículo 11, é apresentado o tempo mais exato deste período, 1290 dias. Aqui a matemática não é muito exata, porque 3 anos e meio são aproximados, né? Se fossem anos de 360 dias, dariam 1260. Se fossem anos de 365 dias, dariam 1278 dias no total.
Então, o significado desse período, ele tem uma proximidade de explicação, mas ele não deixa de ser obscuro. Eles são mais bem compreendidos como um período simbólico de tempo que será encurtado quando Deus subitamente intervier na consumação dos séculos. Enquanto isso não acontece, meu irmão, minha irmã, o Senhor não tarda, então persevere. Ele mesmo perseverará diante das batalhas e abreviará os dias por causa dos seus eleitos. Com isso tudo, nós vemos um grande exemplo de servo de Deus, que nos ensinou mais sobre fidelidade e oração. Somos incentivados a ter a mesma vida. Assim poderemos ser mais dignos de sermos chamados de preciosos para Deus, da mesma forma que Daniel foi. Vimos que o anticristo escatológico também será implacável em sua perseguição aos cristãos. A Bíblia assim demonstra ser uma mensagem maravilhosa, onde um texto se complementa no outro. Tudo isso nos incentiva, mais uma vez, a sermos apologetas, ou seja, a sermos defensores do verdadeiro evangelho, da verdadeira mensagem. Esta mensagem é santa e esta história é maravilhosa demais para ficar somente entre nós. Nós vimos que os reinos humanos são comparados a animais e diferem do único reino verdadeiro e eterno de Jesus Cristo. Ele triunfará sobre todo o governo e toda a autoridade humana, e toda e qualquer demonstração do mal será destruída. O reino de Cristo permanecerá para sempre. Por tudo isso, devemos seguir a orientação dada a Daniel. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Os últimos dias com certeza não serão fáceis, mas todo aquele que é um crente verdadeiro pode ter certeza que a última derrota do nosso adversário ela é certa. Graças a Deus por esse ensinamento, graças a Deus pela sua palavra, graças a Deus pela sua vontade e graças a Deus pela vida de Daniel. Nós conhecemos mais um servo fiel e obediente a Deus, que nos incentiva, que nos motiva a sermos também fiéis e obedientes ao único que merece isso. Não perca tempo, meu irmão, minha irmã. Faça a vontade de Deus imediatamente na sua vida. Seja como Daniel, seja como Cristo, seja um imitador do Senhor que salvou a sua vida, que se sacrificou no Calvário por você, demonstrando único amor e misericórdia maravilhosa. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar essa mensagem para todos aqueles que precisam. E não se esqueça, aqui, se você chegou até nesse momento no vídeo, você é digno de receber aquela Bíblia que estou sorteando. Ainda tem mais uns dias, a última semana, que você pode aproveitar, curtir aquela postagem e concorrer àquela Bíblia que eu vou sortear, tá? Sigam as regras. Se você não seguir todas as regras descritas ali, o que aconteceu com muitos, você não concorrerá à bênção, esta bênção da palavra de Deus, de graça. Uma Bíblia muito massa que pode estar com você daqui a uma semana. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Obrigado mais uma vez por ter acompanhado esse vídeo. Que Deus te abençoe. Conte comigo para o que der e vier. E esteja comigo na sequência, nas próximas aulas, nas quais estudaremos muito mais sobre a Palavra de Deus e você entenderá mais uma vez sobre a vontade dele na sua vida. Muito obrigado e até a próxima.